Olá, colegas, tudo bem? É o Ricardo e hoje a gente vai falar das medicações que ajudam na disfagia do meu paciente neurológico. A gente recebe muita pergunta sobre isso, toda semana eu recebo perguntas sobre isso. Aquele paciente neurológico, seja um Parkinson, seja um AVC, uma doença neuromuscular em fase avançada, em que eu tenho aquele paciente que tem dificuldade de deglutir, então ele tem o que a gente chama de disfagia, tá? Associada a uma cialorreia. O que é a cialorreia? Que todo mundo fala da cialorreia, e aí eu estou explicando até mesmo para os familiares que às vezes escrevem para a gente. A cialorreia, a gente pode entender como uma produção excessiva de saliva, mas também pode entender como aquela produção de saliva que não consegue ser escoada. No caso, não consegue ser deglutida. O paciente não consegue deglutir de forma normal, e ela consequentemente se acumula em orofaringe, que a gente fala, que é na boca e no começo da garganta aqui. E aí acaba vazando pela boca ou acaba se acumulando, tendo o que a gente chama de estase de saliva em orofaringe, que é quando a secreção ela para aqui na garganta e fica aquele ronco, entende? E aí a gente tem aquela dificuldade de deglutir. Para isso, a gente usa algumas medicações. Na verdade, o médico acaba prescrevendo algumas medicações, que são medicações que servem para secar a saliva. E como é que isso funciona? A gente chama de medicações xerostômicas. Alguém já ouviu falar disso, né? Olha, vamos usar medicações xerostômicas. O que é a xerostomia? Xerostomia é a boca seca. Então, a proposta é exatamente secar a boca daquele paciente que tem dificuldade de engolir. E isso se faz através de algumas medicações, e logicamente eu não vou entrar tão profundamente em farmacologia, mas são medicações que a gente chama de anticolinérgicas. O que quer dizer isso? Elas inibem o efeito da acetilcolina, que é um neurotransmissor que atua exatamente naquela glândula salivar. Mas não só na glândula salivar, atua no corpo inteiro. E ele faz um efeito que a gente chama, eu não sei se vocês se lembram, do sistema nervoso simpático e do parasimpático, que a gente aprendeu no colégio, na faculdade, e ele atua exatamente nisso. De que forma? Ele ajuda a secar aquela saliva que é produzida pela boca, pelas glândulas salivares, no caso, né? Só que o que acontece? Hoje a gente entende que não são todos os pacientes que se beneficiam disso. Por isso que às vezes existem algumas perguntas que falam: Ricardo, meu paciente utilizou medicação para inibir a salivação e não deu certo. Ou meu paciente usou medicação para inibir a salivação e acabou tendo taquicardia. Por quê? Do mesmo jeito, lembra que eu falei dos neurotransmissores, da acetilcolina? Esses neurotransmissores, quando entram em inibição em função do anticolinérgico, que é a atropina, vamos dar um exemplo, o que acontece? Ele não seca só a saliva, ele seca vamos dizer assim, alguns fluidos corporais, seja saliva, seja aquele fluido que ajuda a lubrificar o meu intestino, que ajuda o bolo fecal ele a deslizar pelo intestino e efetivamente eu evacuar. E ele trabalha também, inclusive, atuando às vezes no batimento cardíaco, dá aquela taquicardia que a gente fala. Por isso que às vezes os pacientes que usam esse tipo de medicação podem ter não só secura na boca, mas pode ter uma secreção mais espessa, secreção pulmonar, quando ele é aspirado, uma secreção mais espessa, pode ter história de constipação, mas outros não. E aí é até bom deixar claro o seguinte: tem paciente que faz o efeito, tem paciente que não faz. Tem paciente que acaba tendo algum tipo de reação, como essas que eu falei, tem outros que não. Então eu já vi paciente que usa uma atropina na boca, né, que é um colírio de atropina que se pinga na boca, usa às vezes uma gota de atropina, já dá uma taquicardia muito forte. E eu já vi paciente às vezes com 5 gotas, 7 gotas de atropina na boca e não tem taquicardia nenhuma e acaba fazendo efeito. Como já vi também pacientes que usam esse tipo de medicação, a medicação xerostômica, e não faz efeito nenhum. Então tudo isso tem que ser avaliado pelo médico e tem que ser avaliado também pelo fonoaudiólogo. Quem é o responsável pela deglutição? O fonoaudiólogo. Ele tem que avaliar, ele é que tem que discutir com o médico a respeito se há necessidade desse tipo de medicação ou não, porque a avaliação do fonoaudiólogo é importantíssima. E eu sempre digo isso porque eu sou fisioterapeuta.
E eu sempre digo para os fisioterapeutas que nos acompanham, não são eles, fisioterapeutas, que prescrevem a medicação ou que avaliam uma disfagia ou um tratamento de disfagia. Acima de tudo, é preciso uma avaliação de um fonoaudiólogo, que é o especialista nessa área. Outra coisa importante que a gente tem que entender, esse tipo de medicação, ele acaba tendo que ser acompanhado não só pelo médico, mas também tem que existir uma rotina. Não pode existir uma, vamos dizer assim, uma interrupção no meio do tratamento. Por que eu digo isso? Porque às vezes tem alguns profissionais de saúde que têm medo de dar, achando que vai dar taquicardia ou achando que o paciente vai passar mal, sem sem ao menos ter colocado a medicação. Então é preciso que entender o seguinte, o médico prescreveu, é preciso iniciar a medicação e se observar e monitorar os sinais vitais. Não houve reação nenhuma, está evoluindo bem, vamos continuar tomando, vamos continuar administrando. O que não pode é, de repente, vamos dar um exemplo, um técnico de enfermagem está administrando durante o dia, o técnico da noite acha que vai dar taquicardia e para e não dá medicação. No outro dia, volta a tomar com o técnico da manhã e aí acaba não fazendo o efeito desejado. Então o que eu peço é sempre observar sobre isso. Qualquer situação, qualquer alteração do sinal vital, efetivamente conversar com o médico e esperar a conduta dele a respeito. Tudo bem? Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse tipo de medicação, entre em contato comigo. Eu sou o Ricardo Nami e te espero no próximo vídeo.